Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema SCADA. Já ouviu falar? Sistema SCADA, sistema supervisório, o aquisitor de dados aí da sua planta. Bom, se você tem interesse em aprender um pouco de automação nessa área do sistema SCADA, fica no vídeo até o final porque tá bem bacana, tá certo? Vale muito a pena, fica com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Viver de PLC. Bom, como todo mundo que já passou por aqui, se você ainda não passou, eu quero te dizer que aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado do trabalho, tá? Olha só, eu me apresentar para vocês, meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema SCADA. Você já ouviu essa terminação? Você sabe o que é um sistema SCADA em automação industrial? Bom, se você não sabe, se você já sabe, se você trabalha muito com isso, se você trabalha pouco com isso, eu te convido a assistir esse nosso bate-papo aqui. Na verdade, assistir não, a participar desse nosso bate-papo aqui. Por que eu falo participar? Porque você pode colocar os seus comentários, a sua contribuição. Nosso canal já está chegando nesse nível. Outro dia eu estava falando sobre o ensino e já tinha um professor que tinha 30 anos já de casa ensinando automação e fez os seus comentários, deu a sua belíssima contribuição. E eu acho que um dos objetivos aqui do nosso canal é esse, é proporcionar vamos dizer assim, um debate, né? Porque toda vez que a gente fala em debate, a gente pensa em treta, né? Mas não é. Aqui no nosso caso é contribuição, é debate, é um ponto de vista da visão de que cada um tem do mercado em si, né? Porque tudo que nós discutimos aqui, o objetivo principal é que você possa levar para a sua vida profissional e melhorar a sua carreira, melhorar a sua posição no mercado, tá certo? Então, eu gosto muito de ouvir a visão de vários olhos, né, diferentes, né? Ou seja, pessoas que estão em outros setores, pessoas que estão em outras realidades, em outras praças, e aí no comentário você pode colocar lá, talvez dizer do excesso de oportunidade que você vê, da falta de oportunidade que você vê, de como é que você enxerga esse mercado da automação, qual o desejo que você tem de entrar nesse mercado de automação, expressar talvez qual é o nível que você está nesse mercado de automação. Então é sempre bacana, é sempre legal a gente colocar um tema aqui e todo mundo poder contribuir, todo mundo poder dar a sua parcela de contribuição, tá bom? Então bora lá para o nosso vídeo. Eu preparei uma arte aqui para poder guiar a gente aqui. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Então vamos lá. Eu queria falar hoje com vocês de 4 vantagens, né, de se ter um sistema SCADA, né? 4 vantagens. Quais seriam essas vantagens, Carlos, de se ter um sistema SCADA? Primeiro, é lógico, né? Nós vamos entender o que é um sistema SCADA. Carlos, o que é um sistema SCADA? Para que serve um sistema SCADA? Então, por isso que eu preparei essa arte para eu poder fazer essa relação e você poder visualizar. Porque às vezes aquela pessoa que não trabalha com nada de automação, ela vai ficar um pouco perdida. Então, tentando contextualizar aqui todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Antes, dar o crédito a Carolina Vieira, né? Lá eu peguei esse conteúdo lá no blog da Rai Tecnologia, né? Tá aqui o link, né? Do local onde eu peguei, mas é super simples, fácil de achar. E lá no blog da Rai Tecnologia não só tem esse conteúdo, lá tem um monte de conteúdo legal e que a grande maioria, a Carolina quem faz, eu não conheço pessoalmente aí, mas desde já dou os parabéns aí pelo excelente trabalho e essa contribuição que traz. Eu só estou aqui difundindo, colocando aqui também o meu ponto de vista, usando a minha didática para poder explicar para vocês, mas ela foi quem fez esse artigo lá e eu achei muito interessante. Então tá lá no site da Rai Tecnologia. Nós temos outros vídeos aqui no canal que mostram como você ter acesso a esse material e eu digo a vocês que vale muito a pena, tá? Olha só, fazer só aquela pausazinha para dizer a vocês que se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho.
Por que que é importante se inscrever no canal e ativar o sininho? E também assistir os vídeos aí até o final. Primeiro, porque você não fica sem o conteúdo que a gente traz para cá, tá certo? O nome do canal é Viver de PLC. Nós temos aí, o conteúdo ele é voltado para automação. Então nós falamos sobre instrumentação, nós falamos sobre drivers, nós falamos sobre notícias do mercado de trabalho, sobre o ensino, sobre como pilotar a sua carreira. Falamos sobre vários tipos de PLC, arquiteturas de rede. Então assim, a gente tem um conteúdo bem abrangente, todos dentro da área da automação industrial. Então é importante você se inscrever e ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda semana sai vídeo novo e aí você vai receber esse alerta lá no seu celular, no seu dispositivo, no seu computador, mostrando que tem vídeo novo para você poder assistir ali e trazer conhecimento aí para a sua carreira, tá certo? Então é super importante estar inscrito no canal porque você não fica de fora de nada, tá certo? Então a gente vem com muita novidade aí nesse segundo semestre. Algumas coisas que eu queria colocar no semestre, nesse primeiro semestre eu não consegui. Tenho viajado bastante e essas viagens elas me tiram aqui do laboratório. Eu fico meio perdido assim em hotel para ficar gravando vídeo. Às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade, tá bom? Que aqui, ó, são 3 telas. Eu tenho uma facilidade de trabalho aqui muito grande. Quando eu viajo, às vezes precisa preparar uma arte como essa, eu fico com mais dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, né, o que é um sistema SCADA, né? E para que serve? Olha só, se você for olhar aqui em cima aqui do nosso texto aqui, ó, aqui em cima, Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados, né? Essa é a tradução. Se você pegar pelas iniciais, que é SCADA, SCADA, você vai ver a tradução, a nomenclatura disso em inglês, né? Que é Supervisory Control and Data Acquisition, né? Então o que é que o supervisório faz, pessoal? O supervisório é aquela telinha lá do computador que fica na sala de comando, que o operador fica lá vendo todo o processo da empresa, né? Se a correia transportadora tá ligada, tá desligada, se o silo tá cheio, se tá secando, o fluxo da água. Então ele fica vendo tudo ali. Se o forno tá ligado, qual a temperatura do forno, ele vê tudo isso ali. E não só ele vê, como também esse sistema SCADA, ele guarda esses dados para ele, tá certo? Ele guarda dentro de um banco de dados que a gente consegue resgatar esses dados para poder fazer a nossa tomada de decisão. Ele guarda e guarda com horário, com o registro da hora certinha ali do ocorrido, para que a gente possa, como é que eu posso dizer? Para que a gente possa fazer as nossas análises de manutenção, tá? Então, basicamente, vamos botar aqui o texto aqui da Carolina. O SCADA serve para acompanhar os processos, configurar, armazenar dados e disponibilizar recursos para intervir manualmente ou automaticamente no processo, quando necessário. Então, basicamente é isso, né? Então, de um sistema supervisório eu posso ligar um motor, desligar o motor, eu posso ver se o motor está ligado, se está desligado. Quando sai um alarme desse motor, eu consigo ver que horas, minutos, segundos, milésimos de segundos saiu aquele alarme. Eu posso fazer uma análise em todos os alarmes que subiram, o que foi que aconteceu e chegar a uma conclusão e gerar assim um relatório de manutenção, certo? Então, dito isso, vamos usar como exemplo aqui no nosso bate-papo de hoje um compressor, tá? Isso aqui é a imagem de um compressor. Nesse compressor, esse aqui é um compressor da Atlas Copco, né? Eu peguei essa imagem aí na internet, né? Mas quem já viu compressores aí da Atlas deve estar familiarizado aí com essa carinha dele. Ele vem todo embarcado ali, né? Ele vem dentro de um, como é que a gente chama de um... É como se fosse assim, ele vem numa baiazinha todo pronto ali, né? Ele vem todo embarcado, ou seja, todo o controle dele tá aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o PLC dele, tá certo? É a unidade de controle. Então, aqui dentro tá cheio de instrumentos que medem pressão, que medem temperatura,
pressões dos pistões, né, do compressor. Ele mede várias grandezas aqui, corrente, a tensão do circuito, quanto tá. Ele pega isso aqui e ele disponibiliza isso aqui via rede para esse sistema supervisório. Então, ele é como se fosse assim, um PLC já embarcado, né? E ele já manda via rede. Pode ser o protocolo Modbus, pode ser um outro protocolo, né? Mas é bem mais comum usar ele aqui em Modbus, né? Para o meu sistema supervisório. Então, é isso que ele faz, né? Então, nós vamos usar ele aqui como exemplo para a gente tentar falar um pouquinho aqui desses 4 benefícios aqui de você usar um sistema SCADA, né? Lógico, eu vou usar como exemplo aqui um compressor, mas imagina que essa planta tem, sei lá, 30 compressores, 5 em cada lugar diferente, tá certo? Vamos supor, eu tenho uma área aí de 40 mil metros quadrados, sei lá, por exemplo. Aí você tem um setor A, B, C, D, E, F, pronto. Você tem 6 áreas, 6 vezes 5, 30, né? Então pronto. Cada área tem 5 compressores. E você tem uma sala de comando onde você vê todos esses compressores nessas 5 áreas, tá certo? Você está vendo os 30 compressores espalhados pela planta em 5 áreas diferentes, né? Espalhado aí também pela planta, tá certo? Então nós estamos usando como exemplo um compressor para a gente explicar a importância de você ter um sistema SCADA na hora que você for monitorar os seus equipamentos, tá bom? Bom, primeiro benefício está no sistema de alarme. Qual é a vantagem, Carlos? Ó, quando você cadastra um sistema de alarmes, geralmente você coloca lá, onde eu trabalho, o padrão é assim. Alarme amarelo, ele é média severidade. Desculpe. Um alarme verde é um alarme de baixa severidade. Ou seja, um alarme que não pode gerar um desligamento aí, né? Ou seja, é só um informativo para você. O alarme amarelo é um alarme de média severidade. Ele precisa que você tome uma ação para evitar que a coisa piore. Quer ver um exemplo? Nível alto de um balão, por exemplo. É um balão que acumula óleo. O nível começou a subir e ele não pode subir demais. E aí dá nível alto. Quando dá nível alto, o operador, aciona alguém que vai lá dar uma olhada que está sinalizando nível alto. O cara vai lá, aí geralmente vai ter um resiste que ele pode melhorar aquele nível e resolver a parada. Se ele não tomar essa providência, aí vai vir um alarme vermelho, tá certo? E esse alarme vermelho, ele nada mais é do que um trip, ou seja, um desligamento daquele processo, tá certo? Então, num sistema de alarmes do SCADA, você consegue colocar por cor, né? Para que quando o cara for pesquisar, que ele chegar numa telinha dessa aqui, ele saiba a severidade de cada alarme que subiu. Aqui geralmente a gente tem o preto ou o branco, que é evento. O que é um evento? Você apertou um botão para ligar alguma coisa, ele resiste. Ó, o botão tal foi apertado agora, mandando ligar. São eventos. Eu cheguei lá no meu supervisor, deu um comando para partir uma bomba. Ele resiste aqueles, a bomba tal foi partida pelo supervisório tal, logado no nome de fulano, do professor Carlos, estava logado lá, e foi ele que partiu. Então tudo fica registrado. Todas as ações ficam registradas. Isso aumenta o seu controle sobre o controle da planta, né? As pessoas que trabalham na planta, né? Cada ação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem legal, do alarme. Por exemplo, sobe um alarme amarelo aqui. Aqui por acaso eu não tenho nenhum alarme amarelo, né? Você está vendo que nessa tela ele fala alta, média e baixa severidade, né? Aqui, ó. O azul aqui, nesse caso aqui, que eu peguei essa foto aleatória, né? Esse azul tá como baixa severidade. Lá onde eu trabalho, o baixa severidade já é amarelinho, tá certo? Então, se convenciona quais são as cores. Você vê que sempre lá onde eu trabalho, o verde é baixa severidade e o médio é amarelo. Então, você convenciona quais são as severidades e você constrói o seu projeto, tá bom?
Então vamos lá. Imagina aqui, esse aqui tem um amarelinho chamado PSA, falta fase atuado, né? Por exemplo. Não sei nem o que é isso, mas vamos lá. Então subiu esse alarme e o cara precisa ter uma ação, né? Então, veja bem, quando tá alarmando lá, ele tem um negócio chamado de reconhecer. A hora que ele vai lá na telinha que ele aperta, ele está reconhecendo que ele viu esse alarme. Então, esse reconhecimento ele fica gravado. Aí vamos lá para a linha do tempo. Vamos supor que no minuto 10 horas e 10 minutos saiu esse alarme. Aí o cara estava ali, viu o alarme e reconheceu. 10 horas, 10 minutos e 5 segundos ele reconheceu. Então ele levou 5 segundos para olhar, analisar e reconheceu o alarme. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Pode ser que seja mais rápido, mais lento, não sei. Isso aí não importa. Só para nossa análise. Aí ficou o alarme lá e ninguém foi em campo. E aí chegou um trip, chegou um alarme vermelho, pô, tripando o equipamento. Aí na hora que você vai fazer uma análise, falou, pô, você viu com 5 segundos e você não tomou providência? Então, perceba que tudo fica registrado. Por isso que é o sistema SCADA, né? Então ele é supervisório, né? Sistema de supervisão e aquisição de dados. Ele guarda esses dados para o cara poder ter acesso a isso posteriormente, tá bom? Então, se a gente seguir aqui com o nosso exemplo, o que teria num compressor para a gente monitorar? Nós poderíamos monitorar os alarmes de pressão alta, temperatura alta, falha ao ligar, emergência atuada, alguém chegou aqui, apertou esse botãozinho aqui, aí deu emergência, né? Então ele apertou lá, opa, atuou emergência. Alguém apertou o botão de emergência. Quem foi eu não sei, mas alguém apertou o botão de emergência. Ou então foi uma falha lá, o fio soltou, mas chegou dizendo, quando o cara da manutenção chegar, se ele não achar o botão apertado, ele vai abrir essa portinha e vai ver que o fio está solto ali por algum problema, está sinalizando que a botoeira foi apertada. Então, você também, com esse filtro de alarmes, você reduz o seu tempo de resposta de manutenção. Porque uma das atividades do sistema supervisório é que ele possa mais rapidamente dar recurso para a sua análise. Né? Então, quando você olha ali, que você vê o alarme, vê o alarme, você, opa, já sei o que é. Tá? Se você vê um alarme vermelho, aí antecede dele um amarelinho, vamos lá, nível alto, primeiro grau, e nível alto, trip, você fala, opa, o nível subiu, vamos lá, já sei o que é. Então vamos normalizar o nível e volta com o equipamento. Depois você vai tratar, porque que não foi normalizado, sei lá, vai ter os seus motivos. Mas você já vai para o campo sabendo de fato o que aconteceu. Isso economiza tempo de resposta de manutenção, tá bom? Então, esse seria o primeiro benefício, que é o detalhamento do alarme. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que o motor desse compressor deu uma sobrecargazinha lá e o térmico atuou. Esse sistema aqui, ele faz a aquisição do térmico, do sinal do térmico. Ele vai ler e vai dizer, opa, térmico atuado. Ele vai subir para você já dizendo que o térmico do motor atuou. Então, cara, você já desce sabendo que você vai olhar para o motor. Você vai tratar do motor. Aí leva um mecânico, se precisar desacoplar alguma coisa, você na verdade, já consegue dar um atendimento muito assertivo, tá bom? Vamos aqui, senão a gente não chega no final do tempo, né? Então, esse seria o sistema de monitoramento aí do supervisório aí para o nosso compressor na questão de alarmes. Agora nós vamos falar sobre monitoramento, sobre você ver o status desse equipamento, né? Então vamos lá. Essa tela aqui, ela visa exemplificar como é um sistema SCADA. Geralmente o sistema SCADA é uma tela parecida como essa, né? Hoje nós já temos aí HMs de alta performance, né, que usa um conceito menos colorido ou sem ser colorido e tem lá os seus objetivos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas vamos supor aqui, ó, você veja, você tem 2 postos aqui, né, ó, as bombas aqui, tá certo? Ó. Então, monitoramento, você consegue visualizar a distância, o que está acontecendo na sua planta. Vamos lá, ó, essa bomba está rodando, essa e essa. E essas daqui, ó, estão verdinhas, estão paradas, né?
Então você vai dizer, a válvula tal está aberta, a pressão está essa, o fluxo está esse, está em local, né? Local aqui está em falha, tal. Então você vai ver cada mediçãozinha dessa, você vai ver remotamente. Olha só, cara, que vantagem, né? Porque antigamente você tinha que colocar um operador por setor. Então você tinha sempre um operador ali perto do painel, né? A cada painel você ia ter um operador. Mas hoje não, você pode levar tudo isso para a sala de comando através de um sistema supervisório olhando para uma tela do computador. E essa tela, ela lhe direciona apenas para as coisas que são relevantes, tá certo? Isso é o que é a IHM de alta performance. Ou seja, não tem para que olhar para esse poço se está tudo ok com ele. Mas na hora que não tiver, a tela vai me chamar a atenção para aquilo. Vai dizer, ó, olha para o poço, porque o poço tá ruim aí, ó. Esse aqui tá rodando, mas tá beleza, mas esse aqui não. Então ele chama a atenção, ele muda de cor, chama a atenção, você vai lá e opa, só na manutenção, corre lá porque aconteceu tal coisa. Então remotamente, e gente, quando eu falo remotamente, eu tô falando remotamente mesmo, tá? Só para vocês terem ideia assim, você pode estar em outro país operando uma planta. Você pode estar em outro país monitorando uma planta. Por exemplo, a High Tecnologia mesmo, ela tem um sistema chamado de telemetria. E como é que funciona esse sistema de telemetria, cara? O sistema de telemetria, ele funciona da seguinte forma. Eles colocam um CLP lá no seu equipamento e conectam esse CLP às nuvens. E lá na HI eles têm um servidor, onde eles criam aí uma interface para você. E você, através de um servidor web aí, de um web server, você consegue ver toda a sua planta. Tá? Você consegue ver quanto é que está produzindo. Vamos supor que você tem 10 plantas aí, você é o gerente de manutenção de 10 plantas em estados diferentes. Poxa, você pega seu celular e você consegue ver planta por planta, como está acontecendo, o que é que está acontecendo. Tudo isso na palma da sua mão, tá? Então você pode restringir aí para você não dar comando, tal, tudo certinho. Questão de segurança, né? Que é outro tema aí de vídeo, mas você consegue ver tudo isso ali, né? Então são os status. Então, monitorar a distância é um ganho muito grande, cara. Muito grande. Você pode colocar um operador por turno para ele ver uma planta gigante, enquanto as outras pessoas estão fazendo outras atividades, que às vezes elas tinham que parar para poder ir fazer, depois voltar e operar. Então agora não. Tem um cara dedicado à operação remotamente, vendo tudo, tá certo? Vendo tudo. E essa pessoa, essa pessoa que deveria estar lá no campo, lá de frente para um painelzinho, vendo se está tudo ok, ela está fazendo outras atividades, tá certo? Então, o ponto número 2, o primeiro é alarme, né? Vamos memorizando aí, alarme, aqui ó, eita, é esse aqui primeiro, alarme, eu fico invertido ali, alarme e monitoramento. Então, monitoramento à distância é um ganho extraordinário. E você pode monitorar o que? Pressão, temperatura. Você pode ver qual é a pressão que está lá no seu compressor, qual a temperatura que está no seu compressor, se o compressor está ligado, se não está ligado, se está com falha, se não está com falha. Então você consegue ver tudo isso aí, tá? O status. Entrou alguém lá, jogou o compressor para local. Opa, você vê aqui. Compressor em local. Quem foi? Aí você pode ligar para a manutenção. Tem alguém da manutenção aí e tal? Se tiver câmera, você vai ver. Opa, fulano tá lá, tá mexendo. E ele vai dar um comando lá de partir. Quando ele mandar partir, vai partir e você vai ver aqui que partiu, tá certo? Então, isso é o monitoramento à distância. Outra coisa, seria o terceiro ponto, seria os gráficos de tendência. Você já ouviu falar do gráfico de tendência? Gráfico você sabe o que é, porque com certeza você fez matemática, né? Estudou aquelas funções de primeiro, segundo grau, as exponenciais, as logaritmas, você construiu aqueles gráficos todos lá, então você sabe o que é um gráfico. Nesse caso aqui específico, é um gráfico de tendência, né? É um gráfico que você, ao monitorar um determinado equipamento, você consegue entender aonde vai chegar. Em tese é isso. Para onde, um exemplo, você vai monitorar uma temperatura do mancal de um gerador, por exemplo. Vou trazer para o meu universo aqui, tá?
Então tem lá o gerador, tá girando, aí você tem um mancal que a gente chama de mancal de escora, onde fica escorada a máquina. E ele tá rodando ali e tal. A gente sabe, a gente trabalha na área, que quando o gerador parte, ele parte ali com o mancal tranquilo, friozinho, depois ele vai aquecendo, o próprio giro da máquina ali, aquele atrito que gera ali, ele vai aquecendo, mas chega um momento que ele estabiliza, né? Aí vamos supor que essa temperatura continuou subindo. E aí você vai analisar, por que está subindo essa temperatura? Foi refrigeração? Está faltando refrigeração? Está entupida alguma coisa? O que é que está acontecendo? Então você vai começar a acompanhar, assistir essa temperatura subindo. Com o gráfico de tendência, você vai vendo a tendência dessa temperatura. Eu estou vendo que ela está só subindo, Então a tendência é chegar no trip. E eu não quero que chegue no trip. Aí isso te faz tomar uma decisão de desligar o equipamento antes, dar mais celeridade para ver se é problema de refrigeração, se tem algum filtro entupido, tal. Então assim, você vai tomar suas providências de manutenção, mas você não vai no seu achismo. Eu acho que vai chegar lá. Não, você vai olhar um gráfico de tendência. Então, esse é um ganho muito interessante. Por quê? Porque ele te auxilia a tomada de decisão se você precisa desligar o equipamento ou não precisa. A depender de como esteja esse gráfico, você vai lá, ele está com a tendência de estabilizar. Então deixa rodando aí, vamos acompanhar. Aí você vai vendo que aquilo se concretizou. Porque geralmente tem a tendência, né, da curva ali, daquela grandeza que você está medindo ali, né? Então, você vai vendo, não, ele está com a tendência de estabilização, deixa. Ele começou a ficar mais reto aqui. Aí como é que você vai ver isso? Como é que você vai juntar tudo isso? Vai ficar anotando, botando na planilha? Não. Ele já gera o gráficozinho para você e você vai vendo online como é que está se comportando aquilo ali, tá certo? Sem se falar que todo esse gráfico ele fica guardado lá no banco de dados e você pode consultar posteriormente para ver e fazer o seu relatório final, tá certo? Ao invés de ficar anotando, batendo foto e tal, fica tudo salvo lá, você depois recupera. Você pode botar as datas lá, vir com aquelas penazinhas, analisar bem direitinho. No minuto tal ele estava aqui, no minuto tal estava aqui e tal. Que nem a gente faz com o osciloscópio, tá? Bom, então, primeiro é o sistema de alarmes, né, que é detalhado. Você já sabe exatamente o que foi que aconteceu. Segundo, é o sistema de monitoramento, né, que você monitora tudo o que está acontecendo na sua planta online, em tempo real, né, você está vendo tudo. Terceiro é o gráfico de tendência. E por último, nós poderíamos listar mais, só que eu estou seguindo o artigo aqui da Carolina. Nós vamos citar os 4 pontos que ela citou aí, né. O quarto seria relatórios. O que são relatórios, Carlos? Olha só, a gente, para tomar decisão, a gente precisa de dados, né? E o que é que o sistema SCADA faz? Ele pega aquelas grandezas monitoradas e ele coloca dentro de um banco de dados, né? Então ele vai guardando ali para você, né? Por isso que o cara de automação, eu fiz um vídeo aí sobre banco de dados, nossa, quase ninguém visualizou, foi baixa visualização. Mas se você quer trabalhar mesmo com automação, se você quer de fato ficar imerso dentro desse universo, você precisa aprender banco de dados, tá? Porque banco de dados é uma parte muito ativa aqui do nosso sistema supervisório. Você vai ver que não existe planta minimamente aí automatizada, né? Plantas assim que eu digo de médio porte para cima, que não tem o seu banco de dados, tá certo? Então, e quem é que dá manutenção desse banco de dados? São os profissionais de automação. É eu, é você, é todo mundo que está trabalhando com automação, tá? Então, não é um banco de dados daquele carinha da loja que vem aqui fazer quantas calças foi vendido. Não. É um banco de dados que está vinculado com o sistema supervisório e que você precisa conhecer, você precisa aprender. Então, quando verem aí os vídeos aí de banco de dados, fiquem alertas, fiquem atentos à importância desse tema para quem quer trabalhar em automação, principalmente a níveis acima, né? Eu já expliquei sobre aquela pirâmide da automação, que você tem a base ali que são os sensores, PLC, e a partir daqui do nível 3, aí as bancos de dados é o pau que rola, né? A expressão que a gente usa aqui. Então, os relatórios, eles são gerados a partir desses dados que foram armazenados lá no nosso
banco de dados. Lógico, alguém tem que configurar como esses relatórios vão ser feitos, né? Então, quando você tem um sistema bem, como é que eu posso dizer assim, bem configurado, né? Bem amarradinho, um sistema que você personaliza aí os seus relatórios, aí ó, você começa a ter relatórios que vão dizer, ó, o alarme saiu tal hora, tal, depois aconteceu isso, depois teve um comando tal. Então, sai alarmes bem feitos, que na verdade desculpa, alarmes não, relatórios bem feitos que se tornam em documentos. Documentos que você pode depois confrontar e dizer, ó, precisamos melhorar isso aqui, precisamos investir nisso, precisamos cortar isso, precisamos mudar esse conceito, precisamos mudar esse turno, a forma de trabalho desse turno. Então, assim, você vai tomar suas decisões a partir dos dados que o sistema SCADA fornece para você. Então, cara, ter um sistema SCADA na sua planta automatizada só traz ganhos, né? Ela elencou aqui 4, mas nós teríamos muito mais, tá? Muito mais. Só vivendo de fato de perto para vocês verem o tamanho do benefício que é você ter um sistema supervisório, né? Lógico, a gente sabe que um sistema supervisório mal configurado ele ajuda pouco. Um sistema bem configurado ele ajuda muito. Então, por isso que você, profissionais da área de automação, precisamos conhecer bem como funciona o sistema supervisório, precisamos entender de banco de dados, servidores e tal, para a gente poder configurar essa máquina da forma mais assertiva possível e que traga maior ganho para o processo. Porque a partir dessa concatenação de dados, ou seja, dessa reunião de dados aí, é que a empresa vai deliberar sobre os novos investimentos, sobre os novos métodos de trabalho, a mudança nos processos para poder maximizar seus ganhos, aumentar a segurança e o rendimento e produtividade, tá bom? Então, gente, olha só, no vídeo de hoje nós ficamos por aqui, que até o próximo vídeo. Gente, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cara, o canal tem trazido muita novidade, você não pode perder. E o jeito mais fácil, mais simples de você ficar sabendo o que acontece aqui no canal é se inscrevendo e ativando o sininho, porque tudo vai chegar aí para você, tá bom? Forte abraço, gente, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.